Hoje, no canal do YouTube do El Trapézio TV, em parceria com o Ateliê de Humanidades, apresentamos dois livros do professor brasileiro de Ciência Política e Filosofia, Rubem Barbosa Filho. Lembrando que o nosso público será espanhol, português e brasileiro, entre outros povos da Iberofonia. O primeiro livro é uma segunda edição, 25 anos depois, de um clássico esgotado até nos sebos. O seu título é Tradição e Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana. No segundo livro intitula-se Sinfonia Barroca, o Brasil que o povo inventou. Ambos formam uma unidade sobre uma interpretação do Brasil e do mundo ibérico a partir do Barroco e Neobarroco. A condução desta dupla apresentação vai ser assumida pelo editor André Vanelli, do Ateliê de Humanidades, que publicou estes livros. Já há 3 anos que estamos entre o Trapézio e o Ateliê tentando criar um debate sobre um possível giro neobarroco. Já fizemos uma entrevista ao autor. Hoje vai ser em um formato distinto. Vamos apresentar e comentar estes livros com o evidente protagonismo do autor, grande intelectual que vem ajudando a criar pontes para o debate ibero-americano. Vou passar a palavra ao André. Obrigado. Muito obrigado, Pablo. Pablo e o próprio canal, né? O El Trapézio, onde a gente teve a oportunidade de fazer essa entrevista com o Rubinho, onde eu estive presente como editor, um editor do futuro, ou seja, um editor dá uma pretensão de publicar a segunda edição do Tradição e Artifício. Acabou que não apenas publicamos essa segunda edição, com o Rubinho começando a escrever uma apresentação naquela época, e a apresentação que seria o texto que seria integrado na segunda edição de Tradição e Artifício acabou virando um livro novo, que é o Sinfonia Barroca, né? Então, esses dois livros têm a segunda edição do Tradição e Artifício, e isso aqui nasceu de algo que ia ser inicialmente uma apresentação e virou um livro completamente novo. Esse que a gente vai ver, original em relação à tradição artifício. Eles podem ser vistos até com perspectivas inteiramente diferentes sobre o mesmo fenômeno, é, por perspectivas é, inversas sobre o fenômeno da formação latino-americana, ibérica, um, e o outro focado mais sobre a formação do Brasil e a característica de nossa civilização. Olá, Rubinho, tudo bem? Tudo bem, Então, é um prazer estar aqui. o Pablo, para eu agradecer mais uma coisa, é também não somente um parceiro na difusão, mas também um intelectual com um determinado quadro de análise próprio. Então, ele faz uma articulação com esse tipo de trabalho de difusão de ideias, de debates, de jornalismo também, no sentido mais nobre dessa função, com um trabalho intelectual, né? Desenvolver essa questão do neobarroco, do iberismo, com textos excelentes sobre as próprias obras do Rubinho, com análise de conjuntura política, é um intelectual fino. A gente conversa muito, eu e o Rubinho, a respeito disso, né? Então vamos começar. Eu vou só levantar a bola para o Rubinho desenvolver e o Pablo também entrar nessa perspectiva sobre o neobarroco. É, eu queria saber primeiro, Rubinho, sobre, afinal de contas, é, que Brasil é esse, né? Porque eu acho que tem, no Sinfonia Barroco, o Brasil que o povo inventou, um certo tipo de problema do qual você partiu também no Tradição Artifício, que é o fato da gente viver uma distorção de imagem, né? Muito centrado em certos tipos de identificações e projeções com outros povos e civilizações, e com uma dificuldade muito grande de nos reconhecermos efetivamente naquilo que nós somos, né? Como que você está escrevendo ou escreveu esses dois livros como uma resposta a essa distorção crônica de imagem que nós temos sobre nós mesmos? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com o André e com o Pablo, né, para ressaltar alguns aspectos desses dois livros. Em primeiro lugar, eles são dois livros que, digamos, enfrentam, né, o mainstream das ciências sociais ou mesmo da filosofia
da história no Brasil. De que maneira? Não é? O primeiro livro ele resgata uma história da Ibéria para a Espanha e Portugal, desde o século IV, não é? Para mostrar exatamente o quê? Que o mundo ibérico construiu a sua forma de modernidade, se a gente considerar isso, a modernidade como uma forma de subjetivização da vida, né, por fora dos cânones que depois vieram a ser predominantes no mundo europeu, no mundo ocidental. Ou seja, né, um processo de subjetivização conduzido pelo neotomismo, pelo neobarroco, pela ação da coroa, o que provoca, digamos, o aparecimento de uma concepção antropológica diversa e diferente daquela do indivíduo puritano, racional, anglo-saxão, ou, eventualmente, o francês, mas o francês também é meio barroco. Não é? Mas, de qualquer maneira, a Ibéria ela oferece, digamos, até o século XVIII, uma forma de vida própria, não é? Baseada numa tradição também própria. Não é? E isso é muito desconhecido no Brasil. Não é? Quer dizer, como a gente está muito acostumado no Brasil a frequentar a bibliografia europeia ou norte-americana, Espanha e Portugal aparecem como seres absolutamente subalternos, não é? Como alguém que não tem importância, como países que não têm mais importância no mundo. E, obviamente, não é? Essa leitura, digamos, fechada, limitada da história, repercute sobre a América Latina e também, obviamente, sobre o Brasil. Então, toda a nossa historiografia, a partir do século XX, principalmente, ela é uma historiografia voltada para romper com a herança portuguesa, e se aproximar das experiências ou francesa, inglesa ou norte-americana. Então, nós sempre criamos essa ideia de ruptura com o passado, para alcançar o quê? Uma plena modernidade. No caso do Brasil, isso é muito claro. No caso da América Latina, muito mais complicado, até pelo pensamento neobarroco ou pela tradição, de reflexiva filosófica já existente, nos países hispano-americanos, graças não só às ordens religiosas, mas a uma guirlanda de universidades. São 21 as universidades que foram criadas desde o século XVI na América. O que não aconteceu no Brasil? A nossa primeira universidade nasce em 1934. Não é? Então, quer dizer, a ideia é de ruptura com esse passado português, ibérico, na direção de um vago americanismo ou europeísmo. Não é? E toda a produção nossa, o mainstream dela, ela digamos, focada numa noção de modernidade europeia a partir do século XIX, e desenvolvida no século XX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, qual é o modelo de sociedade que a gente queria atingir? É exatamente o quê? O chamado mundo ocidental, deixando de lado digamos, uma grande tradição ibérica. Os dois livros procuram recuperar exatamente o quê? Uma visão oposta a essa, na medida em que o que nós, ao jogar na lata de lixo da história os nossos 3 primeiros séculos no Brasil, nós desprezamos uma experiência que hoje, até pelas pesquisas que os historiadores profissionais fazem com categorias ambíguas, nós podemos descobrir a emergência de um mundo absolutamente original, produtivo, dotado de um senso democrático profundo, e, digamos, capaz de produzir uma riqueza, em 1800, capaz de produzir uma riqueza semelhante dos Estados Unidos, e maior do que a riqueza de Portugal, digamos, que não cabe mais naquelas nossas visões duais, ou tipo Casagrande-Senzala. Claro que o Gilberto Freire não quis estabelecer isso como regra universal para o Brasil, mas normalmente era tudo, senhor escravo, e genocídio e a escravidão africana, genocídio indígena e a escravidão africana. E o que nós estamos descobrindo, que nós descobrimos que não é isso. Óbvio que isso aconteceu, tanto o genocídio quanto a escravidão. Mas, em meio a essa violência absurda, nasce uma forma de vida original,
em relação aos países hispano-americanos, original em relação aos Estados Unidos ou ao Canadá, pensando na América, e original em relação à Europa. Né? E esta forma de vida é que nós estamos descobrindo a potência que ela possui para quê? Né? Criar não uma sociedade, mas um conjunto de socialidades, ou seja, de experimentações permanentes que permanece até hoje como característica, né, do Brasil em toda a sua extensão. Então, esses dois livros são um desafio ao mainstream, né, da historiografia, da maneira de refletir sobre o passado, atingindo tanto, né, a Península Ibérica quanto, né, a América Ibérica. Né, e nos livrando, de certa maneira, tentando nos livrar de uma espécie de complexo de inferioridade que, né, exatamente porque nós fomos colonizados pelos portugueses, nós não fomos colonizados pelos portugueses, nós nos autocolonizamos. Aí alguém pode dizer assim, bom, mas isso é muita pretensão. Não é. Se a gente observar, e o livro traz, né, explicita isso bem, né, Portugal não tinha a menor condição, nem militar, nem política, né, de controlar, ou de dar direção a um processo que é espontâneo, que nasce de baixo para cima, né, e que, na verdade, né, deságua, não deságua fundamentalmente na criação de um português que é brasileiro, que não é português, que não é um português africano, é um português nosso, né? Com jogos de razão, com uma forma de vida que contém, né, uma presença indígena e africana, né, brutal. Então, quer dizer, um processo de mestiçagem que se dá na língua e se dá também como um fato biocultural no Brasil. Com isso, a gente tem, né, nesses 350 primeiros anos de história do Brasil, né, a constituição de uma sociedade potente, diversa, criativa, e foi exatamente quando a gente adotou, no século XIX, no século XX, a ideia de copiar a Europa, né, um pensamento bovarista, né, nós perdemos essa energia vinda de baixo. E daí uma lesão histórica no Brasil, que é a modernização dispensa o ator que criou, de fato, o Brasil, que foi um povo mestiço, com uma língua mestiça, sem elites, sem uma religião comum, não é? E sem a capacidade de Portugal de controlar esse processo. Por isso, esse processo de autocriação de um povo, né, ele é esquecido em favor de um modelo, de uma busca, né, de copiar, né, ou os Estados Unidos ou a Europa. E aí a gente acabou com uma ciência social histórica esquizofrênica, porque você tem os dados, as evidências, mas, né, as categorias com que nós analisamos isso continuam sendo aquelas que são prevalentes, né, especialmente na Europa, né, para explicar a transição de um mundo tradicional para o mundo moderno. Sem que esse mundo tradicional não tinha nada de tradicional. Então, quer dizer, uma abstração, não é, que prejudica uma autoconsciência brasileira e das possibilidades que nós temos. É. Como a gente já conversou algumas vezes, acaba sendo vergonhosa a forma como a intelectualidade brasileira, falando de intelectualidade, poderia falar de todo o povo, né? Mas a própria intelectualidade desconhece quase tudo da formação ibérica ou do que se passa no campo intelectual espanhol, português, e também desconhece grande parte a história dos nossos vizinhos, da América Latina, e também do que se passa nesses países, né? É, e de uma forma que até mesmo um dos primeiros livros que a gente publicou no nosso editorial foram dois livros, um do Marcos Lacerda, nosso amigo, né? A Sociedade de Tecnociências e Mercadorias, que foi sobre Hermínio Martins, que é um dos maiores intelectuais portugueses. E também publicamos a Sociologia das Tecnociências Contemporâneas. Não por acaso eu coloquei naquele livro, quando a gente estava fazendo uma colaboração com intelectuais portugueses, que de alguma forma isso era um movimento de descolonização cultural e intelectual, ironicamente formado pelo reencontro com as problemáticas históricas e com a intelectualidade de Portugal, né? Porque de alguma forma a autoconsciência nossa ela se torna muito fraca por a gente sempre se referenciar, muitas vezes por outros países, desconhecendo o nosso próprio processo de formação. E aí, para a gente entrar com o Pablo Gonzalez à tona,
Primeiro, eu queria comentar aqui essa caso do Rubinho. A gente está falando que existe uma teoria, toda uma sociologia, um pensamento social e político no Brasil que focou muito sobre desenvolvimento, sobre dependência. Toda uma literatura sobre teoria de dependência. Mas você está abrindo um caminho diferente disso, né? Não está fazendo uma teoria de dependência centrada sobre uma matriz histórico-estrutural que foi estabelecida aí nos anos 50, 60, 70. É, e alguns podem se perguntar, e o decolonial, e o pós-colonial, e toda essa literatura vigente, né? Você também está fazendo uma resposta diferente, ainda que esteja também sendo uma resposta contra um colonialismo intelectual, mental. Ironicamente, essa resposta tem que ser se reencontrando com origens ibéricas, né? Pablo, como é que você vê, então, essa questão? Um movimento de emancipação ibero-americana passa por conhecimento das origens ibéricas? Bom, talvez tenha, sou sospeitoso, né, por ser ibérico, mas eu acredito que sim, que com o diálogo, com compartilhar fontes, autores de diferentes épocas, eu acho que será bom para todas as partes. Eu acho que existem assimetrias de informação por ambos os lados, tamén entre o mundo portugués e o mundo español, acontece tamén entre España e Portugal, iso ten unha dinámica histórica, tamén entre Hispanoamérica e España, e entre o Brasil e Portugal tamén acontece, e é bom, e eu acho que sí, que os congresos académicos sí que están tentando, pelo menos que haya esa dimensión iberoamericana, que a parte iberoamericana era máis unha coordinación de gobernos, a parte da diplomacia, das cimeiras, das cúpulas, mas eu acho que esa parte de pensamento iberoamericano, inclusive iberófono, incluindo a lusofonía africana e asiática, eu acho que iso vai ser un avanzo para ir facendo o típico, né? De ir comparando perspectivas, comparando fatos e así é como chegamos a conclusões. Evidentemente, o pensamento, há autores, eu non vou fazer anglofobia, ni vou fazer galofobia, mas é verdade que primeiro vamos nos pensar, inclusive con autores deles, sí, e vamos a aprender con tudo, mas é bom primeiro arrumar un pouco a casa, não ter auto-odio, né? Não ter o nível de etnocentrismo que seja baixo, quando é baixo é bom, quando é muito é ruim, mas tem que ter algo de etnocentrismo. Os nossos povos normalmente têm esse complexo de vira-lata, né? Porque ficaram nessa periferia e porque também não nasceram diretamente nos termos franceses de un nacionalismo forte, mesmo que as independencias foran en un tempo un pouco anterior, mas tamén en épocas liberais, né? Então, eu acredito que sim, que esa base e o Rubén é unha persoa que teve relacionamento con moitos autores hispanoamericanos, españois, participou de congresos, pode confrontar iso, então é um exemplo também dessa ponte tão importante em termos geoculturais e geopolíticos, porque também é bom mostrar as cartas também politicamente de se estamos, se achamos que é ótimo que nos aliar entre nós neste mundo também que estamos vivendo com vários eixos que afetam também ao pensamento, como a questão do trumpismo, do bolivarianismo e de outros ismos, né, É. problemáticos. E nesse caso, se a gente for começar a conversar efetivamente sobre Sinfonia Barroca, que é o segundo livro, né? Esse livro foi publicado em 2025. A gente pode começar pelo fim, que é um diagnóstico extremamente importante, um diagnóstico do tempo presente que o Rubinho faz, falando sobre uma situação de crise do futuro, né? Como eu provoquei, pode-se fazer uma resposta de sair de um processo de colonização mental que não é decolonial, né? O Rubinho ele está assumindo uma posição que não é decolonial, não é pós-colonial, mas é uma resposta a um problema semelhante. Nesse caso, Rubinho, o que que seria, no que consiste essa crise de futuro e por que a resposta? O seu livro é uma resposta para isso?
Porque o barroco pode ser uma resposta à crise de futuro que nós vivemos. Bom, olha, esse ponto seu é importante, né? Essa ideia da crise do futuro, né, ela é decorrente de quê? De um trilema, né, que um autor chamado Danny Rodrik estabelece ou descobre a partir do processo de globalização econômica e de financiarização do capital. Os países teriam três alternativas, mas só poderiam escolher dessas alternativas duas, que é a democracia, a autonomia nacional e participação no processo de globalização. Na verdade, o que ele está querendo dizer? Que aquela ideia cosmopolita de um desenvolvimento histórico comum da humanidade está indo para o espaço. Basta ver o trumpismo, basta ver a posição do Putin, as movimentações chinesas, etc. Ou seja, a cooperação internacional, ela está sendo destruída em relação aos termos que existiam no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, uma consequência disso é a perda, de uma capacidade, aliás, a perda de um nervo central da própria modernidade, que é o quê? A ideia de futuro. Ou seja, a ideia de que nós caminhamos para uma situação melhor, de maior emancipação, maior liberdade, maior bem-estar material, etc. Essa noção de história que tem um passado, um presente e um futuro, quer dizer, esse tipo de temporalidade criada pelo Ocidente está em crise. Não só ela está explodindo internamente no Ocidente, como outras civilizações, como a chinesa, a indiana, que são relevantes hoje no mundo, não no mundo asiático, no mundo oriental, mas tem outra concepção de temporalidade por fora dessa que foi dessa que nasce com o cristianismo, com o mundo judaico-cristão, apropriada de forma específica pelo iluminismo e que, na verdade, constrói o nosso fundo comum de percepção do tempo como uma possibilidade disponível para a criatividade ontológica dos humanos. Nós estamos perdendo isso. E, ao contrário, nós estamos alegando, o mundo começa a alegar, estas origens fora da história, além da história. O MAGA do Trump é um Estados Unidos fora da história. A Rússia do Putin é uma Rússia fora da história. O confucionismo lá, os chineses, o que é? Eles ficam o tempo todo falando: não, nós estamos cumprindo um destino de 5.000 anos de história. Então, não é mais essa temporalidade está em crise, quer dizer, crise dela e crise do futuro. A gente pode até discutir depois se isso é, digamos, matéria de uma crise que pertence a uma época ou é uma crise epocal. Mas, de qualquer maneira, o fato que, ao escrever esses dois livros, sobretudo o segundo, eu quis dizer o seguinte, que você pode recuperar o passado de uma outra maneira, não como uma alucinação que, digamos, estilhaça o mundo, mas como um processo autônomo, como parte de uma narrativa de liberdade que tem que ser recuperada, no caso específico do Brasil, que eu estou me referindo. Quer dizer, essa distância entre uma institucionalidade moderna e um povo barroco, ela tem que ser superada, para você fazer um encontro definitivo do povo com a democracia, que é a opção que nós temos que fazer. Nesse trilema do Roderick, fundamental é você preservar a democracia. Claro que a gente tem problemas enormes, etc., mas o que falta hoje no Brasil são elites com capacidade de fugir dos dilemas e trilemas, tanto à esquerda quanto à direita. Pela direita, essa cópia do Trump, que é o Bolsonaro e a família do Bolsonaro e uma extrema-direita. Do lado da esquerda, o pensamento decolonial, colonial, o identitarismo gótico, para recuperar um termo específico para isso, que é a ideia de que a história ela não muda. Na verdade, ela é uma sucessão de desastres, de exploração. Então, é um passado habitado por zumbis,
por essas figuras que são góticas e não barrocas. Não é? E isso traz uma impotência política muito grande. Não só o Brasil, mas eu acho que todos os países da América Latina, inclusive, voltando ao tema do bolivarianismo, que também buscam origem no Bolívar, uma revolução que tem que buscar um herói fundador, etc. Quer dizer, todos nós estamos envolvidos numa articulação entre direita e esquerda que não dá mais conta dos desafios que estão sendo postos para os nossos países. Então, você não tem elite capaz de criar o que eu chamo no livro de tertium datur, um terceiro incluído, não um terceiro excluído, mas algo diferente da própria polarização ou dos termos da própria polarização. O que nós temos que buscar é isso, mas nós só podemos fazer isso também com uma imaginação, não uma fantasia, tipo maga norte-americano, ou a fantasia que os chineses criam para ele próprio, mas de você ter um material específico para pensar como avançar na questão democrática, num mundo em que a questão democrática está em crise, que a democracia está em crise. Isso o Ocidente já não nos oferece mais. Quer dizer, toda aquela fixação que nós tivemos na Europa, nos Estados Unidos, eles também estão em crise. E como é que nós... É muito engraçado porque essa fixação na experiência ocidental nortista, ela tirou o nosso passado da nossa vista. Ela, assim, eu não quero saber desse passado é um horror. Agora nós não temos nem passado nem futuro. Por quê? Porque o futuro também se estilhaçou para eles, não só para nós. E por isso, nessa circunstância de crise gravíssima, nós não temos um pensamento capaz de enfrentar este tipo de dilema. Por quê? Porque, como a gente continua, o mainstream da reflexão no Brasil continua nas universidades ou fora delas, continua sendo Estados Unidos e Europa, ninguém sabe o que fazer, ninguém tem alternativa. Agora, a gente pode buscar essa alternativa se a gente olhar a nossa história de outra maneira, de perceber que um povo se constituiu autonomamente e que esse povo foi sacrificado no processo de modernização. Então, o que nós temos? De ocidentalização. O que nós temos? Não é abandonar o Ocidente, as conquistas do Ocidente, mas estabelecer um projeto, um caminho que seja próprio, autônomo, democrata, mas sem desprezar o resto do mundo, participando do processo global. Esse é o grande desafio. E aí você fala, estamos numa carência de pensamento, o termo carência é meu, e eu diria, retomemos então a história, não para recuperar um pensamento, mas um modo de fazer, né? Exato. E esse modo de fazer é o barroco. Existe aí uma diferença grande entre tradição artifício e sinfonia barroca. Eu diria, ironicamente, e não é por acaso que estamos falando de barroco, não parece ter sido escrito pelo mesmo autor, né? É um livro de uma história, é, de uma história sistemática, bem filosófica, uma história filosófica da formação ibérica, sobretudo, mais do que latino-americana. E, ao fazer isso, é o intelectual clássico, e diria até classicista, que traz a Carta do Barroco num dos seus capítulos, e um barroco que eu chamo, no prefácio que eu escrevi, o Tradição Artifício, segunda edição, um barroco que é de cima a baixo, né? Um barroco que é pensado enquanto algo que vem de uma construção das elites a partir de uma resposta pelo problema do Estado a uma crise epistêmica, a uma crise até de cosmovisão, né, cosmopolítica, digamos, que se instaurou nessa primeira modernidade europeia, que é a ibérica, né? E depois, Sinfonia Barroca traz um barroco de baixo para cima, como você disse, desse povo, né, que se inventou e, ao se inventar, também criou o próprio país. O Pablo Gonzalez, quando levantou a bola da nossa conversa em torno do neobarroco, que ainda tem muito que avançar esse debate, ele situa a tua obra dentro dessa chave de recuperações do barroco por diversas chaves, né? O que seria, então, o barroco? Acho que poderia conversar um pouco sobre isso. O Pablo, de repente, pode só levantar a questão do neobarroco e depois você começa a expor o que é a sinfonia barroca, no fim das contas. Pablo, o que seria esse movimento neobarroco? O que seria uma virada neobarroca?
E por que essa fecundidade diante desse cenário que o Rubinho apontou? Bom, como você falou, a partir dessa desorientação, bom, principalmente da esquerda, mas isto pode ser assumido também por uma direita democrática, pode ser algo completamente transversal e serve também para comunicar um lado com outro. A partir dessa desorientação e esses esquemas que foram herdados, né, de conceitos como o antigo regime, outras coisas que criam esquerda e direita é outro também problemático, feudalismo também. A partir daí, então, vamos a uma coisa mais de um pensamento antropológico da complexidade, e eu acho que pode ser o conceito neobarroco, se alguém achar outro melhor, pode servir. Eu tentei achar algum termo que se tenha discutido no âmbito do mundo hispano-americano e também do lado espanhol. Evidentemente não tem nada a ver, eu não sou criador, porque de fato estas coisas se discutiam, por exemplo, da parte mais tradicional da escola neobarroca cubana, con Carpentier, con Sarduy, con tantos otros, Lezama Lima fundamentalmente en expresión americana, pues ya ven una tentativa de un paradigma, de una hermenéutica, una antología propia de ese espacio. Estos autores cubanos, precisamente muchos de ellos, estaban en París y ollaban los contrastes, ¿no? De un mundo y otro, y entonces ellos pensaron en ese mundo no tan rectilíneo, más curvo, más complexo, o rizoma. Está también la cuestión de ese pensamiento también posmoderno que a través do neobarroco, varios autores, Deleuze y tantos otros, Calabrese, que tentan también ver a través de una volta do barroco na posmodernidade também como um instrumento, né, contra o hiperracionalismo, contra essas questões de crítica à modernidade, do retorno a um certo pluralismo. Então aí entronca diretamente com a questão da mestiçagem, né? Bom, é complexo realmente fazer um resumo, mas basicamente é tentar una interpretación de una civilización que es híbrida y que no se puede resumir en una cuestión de colonizadores y colonizados, de maus y bons, y tenta pues una tercera vía, ¿no? Con ese tercero excluido, incluirlo, ¿no? Ese hombre mestizo, ese valor de ese Brasil popular, católico, que criou uma cultura, né? Também tem vários teóricos da cultura popular, eu acho que estariam também nesse espaço, e eu acho que por aí acredito que podemos sair dessas problemáticas do decolonialismo, do nacionalismo, que também comprendiendo también que un nacionalismo moderado, posso entender, ¿no? En Europa no se entiende porque sabemos que es muy peligroso el nacionalismo, más con cuidado también pues tentar reconstruir ese pensamiento popular y claro, y entender que esas cosas que se falan de Brasil colonial pues también tienen cosas a resgatar, porque de fato muchas veces cuando se viaja a esas ciudades de herança colonial, todo el mundo gosta de algumas coisas e depois aí fica esse paradoxo de como é possível. Eu tive essa sensação quando eu fui no primeiro no Brasil, um pouco mais com essa mística marxista, de dizer, pô, com um país tão violento, criou coisas tão bonitas que estou vendo aqui, né? Então tem esses antagonismos que você precisa, esses paradoxos que precisa entender melhor para ter uma interpretação mais prudente e mais proporcional do que é a história, né? E aí, nesse caso, vale a pena a gente ir para essa contação de história do nosso Rubinho, feita com toda a arte da persuasão. E isso não está em contradição com o Barroco, né? Porque uma parte dessa reconstituição de figuração de futuro leva a revisitar o passado e repensar o presente de uma forma que o trabalho da persuasão e até do maravilhamento
é um trabalho importante. O barroco, de alguma forma, é um fazer e pensar que tem a ver com esse tipo de noção do papel político do pensamento. E o Rubinho faz isso no livro. Por isso que também é bem diferente da Arte Difícil. A Arte Difícil é um acadêmico escrevendo. Sinfonia Barroca é uma escrita solta, fluida, que é feita não para a pessoa moer o seu cérebro, tentando entender os movimentos conceituais num bom exercício, no melhor do exercício filosófico, mas num fluxo de narrativa em que você vai aprendendo a história sem as exigências da passagem por uma linguagem acadêmica mais pesada, né? E nesse caso, o livro ele é composto de alguns capítulos que um pouco perpassam a história do Brasil. Tem então passagens tanto pelo período do Brasil colonial, entre aspas, o Rubinho vai esclarecer isso, quanto pelo período do Império, o período da República, o período democrático, pré-golpe militar, o período da ditadura, passa por um capítulo específico sobre Minas Gerais, antes de tratar do Império, e vai até 2025, né? É um livro que perpassa toda a história do Brasil. E existe aí uma chave de leitura, que eu acho que a gente pode se deter mais, nessa viagem que o Rubinho faz, no Sinfonia Barroca, que é o argumento que se coloca logo no primeiro capítulo, que aborda os nossos primeiros séculos, que é intitulado A Pluripotência dos Nossos Nadas Originais. Eu acho que ali já deixa bem claro o que é esse barroco que constituímos enquanto povo. O que você poderia falar, Rubinho, sobre isso, a forma que você vai contar, você conta essa história do Brasil e como que entra os primeiros séculos da nossa formação como uma chave importante para entender a natureza barroca do nosso povo? Bom, é, é, eu começo o livro, na verdade, invertendo, de certo modo, não é, algumas análises clássicas, consideradas clássicas no Brasil, como a do Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, não é que a história do Brasil é contada pela falta ou pela ausência, em comparação com o que aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos. Não é? Então, de fato, eu vou aprofundar essa história dizendo, olha, nós não tínhamos um poder central durante esses 350 anos primeiros do Brasil. Portugal não tinha condição de controlar todo o território, estava em conflito permanente com os franceses e com os holandeses, sem contar os índios, claro, né? E tinha até inglês por aqui. As pesquisas estão descobrindo fortes ingleses lá na região amazônica. Né? Depois, Portugal passou, né, para o controle da coroa espanhola durante 60 anos, que é um período muito pouco estudado na nossa história, em termos de dados, né, de fatos. Né? O problema é que nós não tínhamos nenhum poder central. Por isso que eu falo o seguinte: não há um processo de colonização clássico, ao estilo romano, né, que você conquista território por avanços militares ou pela, digamos, o envio de colonos para tomar conta do território. Não tinha nada disso. Portugal não tinha nem população para fazer isso. Né? Em 1500 tinha 1 milhão de habitantes. Aí só tira 500 mil mulheres, né? Tira os mais velhos, tira as crianças e tira a fradaria toda que tem lá, que tinha lá. Aí sobram uns 200, 150, 200 mil homens para tomar conta de um império que é mundial. Né? Então, Portugal não tinha capacidade militar de controlar, né, esse território, diferente da Espanha. Nesse momento, a Espanha já tinha 7 milhões de habitantes. Né? Então, ela pôde transferir, de fato, uma parte da população, né, espanhola para as Américas. Os portugueses fizeram isso numa escala muito menor. Né? Bom, então você não tinha um poder central, não tinha uma língua comum. Né? O multilinguismo do Brasil é conhecido, né, não só dos indígenas, mas dos escravos que vieram, né, da África. E hoje nós estamos descobrindo, né, que os primeiros foram os bantos e os últimos foram os iorubás. Né, e que entre esses escravos, dependendo da região, eles falavam uma multidão de línguas.
Não é? Os bantos, por exemplo, vêm de uma região onde se fala 300 línguas diferentes, se falava. Não é? Os iorubás já são diferentes, eles já conhecem a escrita, já têm a escrita, vêm para cá com uma outra entrada, no final, já no século XIX. Não é? Então, quer dizer, é um multilinguismo, não é? Que, de repente, não mais que de repente, para usar uma expressão assim, no tempo, né? Ou seja, em torno de 200 anos, né? O português brasileiro se torna uma língua universal sem escola. Né? Esse negócio é extraordinário. Né? Como é que você consegue, em qualquer ponto do Brasil, né, você pode falar com um brasileiro que você entende o que ele diz? Claro que às vezes você tem, né, variações regionais, mas isso não impugna, né, a ideia de um português brasileiro criado de baixo para cima. Por isso os portugueses de Portugal reclamam muito que nós não prestamos muita atenção na sintática, na gramática, etc. Não prestamos mesmo. Não é? E o problema é deles, não é nosso. Na verdade, eles ficam falando da pureza do português, mas eles são 10 milhões de habitantes, nós somos 213. Não é? Então, Portugal, a língua portuguesa existe por nossa causa e dos africanos, não por causa dos portugueses. Não é? Claro, não estou jogando eles para fora do barco, não é isso. Não é? Mas, além disso, nós não tínhamos uma religião comum. Não é? Não tínhamos. Você tem a variedade, né, dos indígenas, a variedade africana, a variedade de percepções da fé cristã pelas ordens religiosas, franciscano, jesuíta, dominicano, capuchinho, etc., etc. Os franceses estavam aqui, eram protestantes e eram cristãos católicos também. Os judeus que vieram para cá, que ficavam tentando se esconder o tempo todo do Santo Ofício, que aqui só existiu praticamente na Bahia, na sua terra lá. No resto do Brasil não funcionou. Não é? Então, quer dizer, você não tem religião comum. Você não tem elites. Não é? Quando você vai nos Estados Unidos, estou falando da América agora, quando você vai nos Estados Unidos ou vai nos países hispano-americanos, você tem elites autóctones que refletem sobre as circunstâncias concretas deles. Escrevem, debatem, conhecem o pensamento europeu. Não é? Aqui não. Aqui você tem, né, senhores de terra, de grandes extensões de terra, do Casagrande Senzala, lá, o Gilberto Freire fala disso, que em 3 ou 4 gerações estavam tudo perdidos na bebida, né, já não constitui uma elite, né, capaz de refletir, né, sobre o país. Você tem uma capacidade reflexiva sobre as atividades comerciais deles. Né? Daí também uma relação específica deste mundo com a África, que não é só para trazer escravo. A África, ou seja, o Atlântico unia na costa brasileira a África numa digamos, transação de riquezas muito grande. Não é? Mas, enfim, nós não tínhamos elites, não é? Num sentido exigente. E nós não tínhamos uma sociedade, nós tínhamos o quê? Experimentações nas relações entre brancos, indígenas e africanos, variadas em cada região do Brasil, ou mesmo dentro de uma pequena região, uma variação enorme. Então, você não pode dizer que você tem uma sociedade durkheimiana, né, ou uma sociedade no sentido tradicional. Bom, isso que eu chamo de nada. Né? Ou seja, nós temos um momento, né, de uma antiestrutura que, ao invés de significar o que um mal, uma falta, se você olhar do ponto de vista, digamos, do Aristóteles, né, ou do Hegel, não, o Hegel assim, tem que explicar, mas, de qualquer maneira, o que você tem aqui é um enorme espaço aberto para o exercício de uma potência por baixo, porque Ou não até, ou existia até de Spinoza, né? O a Spinoza, o nosso Spinoza, que é um separatismo, né? barroco, que é um barroco. Não é? Então, agora, quer dizer, desse nada, né, que a gente pode ver no Spinoza, mas pode ver também no Grande Sertão e Veredas do Guimarães Rosa, né, você cria, né, uma forma de vida, né, basicamente através do barroco como um método de construção de comunidades. Não é? Então, o barroco aqui não é aquela ideia do barroco da Contra-Reforma. Né? O barroco ele não tem nenhuma metafísica própria, ele pega todas as metafísicas necessárias para quê? Para fazer uma forma de vida em comum. Não é? Então, o barroco não está atado a nenhuma metafísica, por isso ele é
né, algo muito parecido com o pragmatismo, né, que é um. Né, o nosso barroco é um barroco que você junta os diferentes, como na língua portuguesa. Né? A língua portuguesa tem milhares de palavras que são indígenas, milhares de palavras que são africanas, né? Milhares de expressões que, se você junta as duas coisas, indígena com africano, com o europeu, com o branco, etc., e você forma um quê? A língua é uma forma de vida, ela não é só um instrumento de comunicação. E ela permite que nós nos entendamos, entre nós, especialmente naquela conjuntura. Com um aspecto interessante do barroco, que, como método, o barroco ele constrói a história com base na memória, não na reunião de fatos específicos. Aí, é muito parecido com Walter Benjamin, quando ele vai falar assim, o marxismo ou o historicismo europeu, eles largam o passado para lá como se aquele negócio não tivesse influência no presente. Ao contrário, o barroco é uma maneira de você produzir memória para que as pessoas se reconheçam como parte daquela comunidade. E isso vai de geração em geração e você vai ampliando o leque de alternativas para fazer isso. Então, o barroco é um método de construção de formas de vida em comum, no caso nosso, e não para, digamos, a adoção de metafísicas de poder, seja da igreja, seja da coroa. Isso não acontece no Brasil exatamente porque não tinha um poder central. As coroas, as ordens religiosas, elas tinham digamos, uma penetração grande, mas já no século XVII, XVI, digamos, XVII, elas já estavam conscientes, tanto como aqui, como no restante da América Latina, eles não tinham convertido ninguém. Quer dizer, eles tinham produzido um mundo plástico em que cabia orixás africanos, caboclos indígenas, mulas sem cabeça, é um diabo, quer dizer, ou seja, criou uma espécie de religiosidade que não tem a ver com nenhuma ortodoxia religiosa cristã, católica, puritana, o que quer que seja. Então, ou seja, o barroco faz isso, pela ideia do terceiro incluído. Na oposição, entre a simples oposição, você busca uma alternativa que supera aquela mera oposição. Então, quer dizer, você tem um processo de construção aí feito por baixo, sem elite, sem poder central, e esse é um processo que eu chamo de revolucionário. Até por comparação com o que aconteceu no México, no Peru, no mundo hispano-americano, que você tinha elites crioulas, tinha um poder, cidades construídas para martelar no chão a ordem social que eles desejavam implantar. Aqui não, é tudo muito diferente. E por isso mesmo eu vou no exemplo de Ouro Preto ou de Minas Gerais, para mostrar exatamente o quê? Que aquele colar de cidades que surge em torno do ouro e do diamante são cidades feitas não pela coroa, não pelas ordens religiosas, mas por um povo comum, através de confrarias. Como é que você pode explicar Ouro Preto? É diferente de Salvador. Salvador, por exemplo, tinha lá, foi capital do Brasil durante muito tempo, e as ordens religiosas estavam ali presentes, como no Rio de Janeiro. Minas Gerais não tem ordem religiosa. E a coroa só estava preocupada em extrair o ouro e não em organizar um processo de desenvolvimento. Por isso que a Minas Gerais é uma espécie de aprendizado do passado e atualizado no século XVIII, que é o momento em que nós produzimos uma riqueza maior que a dos Estados Unidos, e com alguns aspectos extremamente interessantes. Por exemplo, 55% dos homens livres no Brasil eram ex-escravos. Nos Estados Unidos, esse percentual era só de 5%. Então, ou seja, nós tínhamos a maior população livre africana, de descendência africana, nas Américas. Isso não acontecia em outras regiões. Qual é o ponto disso? O ponto disso é que você permite a ex-escravos o acesso a posições econômicas também fortes e a posições sociais respeitadas, sem problema. Quer dizer, o racismo que se existe nesse momento é contra a escravidão ou a quem está submetido à escravidão, mas não necessariamente ou ao indígena ou ao negro,
descendente ou africano. Não é? Isso só vai acontecer no final do século XIX, XX, quando você começa a disseminar uma forma de racismo com base racial. Não é? Mas não era essa a circunstância do Brasil. Então, ou seja, você tem um processo de autoconstrução feito pelo Brasil através do barroco, não é? Contra, muitas vezes, os interesses da coroa e os interesses das ordens religiosas. Você cria um mundo mestiço, uma língua mestiça, uma dinâmica democrática, mais democrática do ponto de vista econômico, e que transforma as câmaras municipais no Brasil em instrumentos de negociação de interesses, de valores, com a participação popular. As câmaras sempre funcionaram normalmente entre nós, e elas foram ocupadas pelos homens comuns. Então, ou seja, a visão que nós temos não é uma visão do paraíso, que eu estou querendo vender, mas é dizer o seguinte, quer dizer, o termo do barroco, na verdade, inclusive, aí, já jogando um pouco a bola para o Pablo, o nosso barroco, inclusive, ele tem semelhanças, obviamente, com o barroco hispano-americano, que também é um barroco de mistura. Mas lá tem mais condução, digamos, de elites políticas e religiosas do que aqui. Por isso também, e eles eram mais ricos do ponto de vista de minas, mina de prata no México, mina de prata no Peru, eles constroem outro tipo de cidade, que é completamente diferente de Ouro Preto, que, de alguma maneira, é diferente de Salvador, do Rio de Janeiro. Então, ou seja, aqui o processo foi muito menos controlado, e o espantoso é que você cria uma aventura humana absolutamente original, produtiva, democrática. E o que a gente faz? O que a historiografia tradicional nossa faz? Vai chamar isso de antigo regime. Como antigo regime? Não tem o menor sentido isso. Não tinha feudalismo aqui, não tinha servo, tinha escravidão. Mas o escravo podia sair da situação de escravo. E dinâmica do ponto de vista econômico e social. Então, quer Porque dizer... quando se chama de antigo regime, se espera a revolução, né? Aí fica a pergunta, Então, por que não houve é, revolução? Se houve revolução, de que forma houve? Quando é que vai haver? porque aí é o seguinte, aí você põe, isso aqui é um antigo regime, ou seja, uma sociedade tradicional. Então você tem que romper com ela, para quê? Para fazer uma revolução, ou burguesa, ou pela esquerda. Foi isso que funcionou durante décadas na cabeça dos intelectuais brasileiros, e muitas vezes na cabeça dos intelectuais hispano-americanos também. Por isso o neobarroco, que surge fundamentalmente no mundo hispano-americano, a partir de Cuba, mas se espalha, é um neobarroco. Ele não é pós-moderno. Muita gente quer associar isso. Não. Ele é uma crítica do moderno. A crítica do moderno e uma tentativa de você criar uma filosofia que esteja vinculada à terra, à comunidade, aos homens. E aí vai dar vários ramos nisso, teologia da libertação, bolivarianismo, populismo, etc. Mas ali havia reflexão entre essas elites intelectuais hispano-americanas. Por isso também eles ganharam repercussão e reconhecimento no mundo europeu e no mundo americano. Ou seja, os europeus, digamos assim, mais críticos, resolvem adotar parte do material neobarroco para a crítica da sua própria sociedade, do próprio mundo ocidental. Você vê que no Brasil nós nunca produzimos isso. Aliás, aí a grande ironia dessa história toda, do ponto de vista intelectual, é que o maior intelectual mais reconhecido que nós já produzimos fora do Brasil é exatamente aquele que é odiado pelo mainstream no Brasil, que é Gilberto Freire. É uma ironia absurda isso. Nós não temos Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, você tem uns nichos que respeitam o Fernando Henrique, mas ele não é um intelectual de âmbito mundial. Agora, o Gilberto Freire é, não é? Assim, pelo menos no Ocidente. Então, ou seja, esse é um problema que inibiu também a criação de elites entre nós. Só
eventualmente, quando as elites reconhecem, e aí eu vou dizer de forma direta, o povo como agente, é que você tem originalidade, que pode ser o nosso amigo Gilberto Freire, da forma que ele fez, mas depois ele vai se tornar um conservador político, né? Mas o Darcy Ribeiro, por exemplo. Não é? E é engraçado que você, se olhar para o Brasil, né, todas as marcas da nossa nacionalidade, da identidade nacional, são provenientes do povo. Né? Tudo. Qualquer área que você observar, né, os símbolos, a natureza, o que significa o Brasil para os brasileiros, foi criado pelo próprio povo. É no futebol, na música, na dança, né, enfim, o que você quiser. Aí a literatura brasileira moderna, que é fantástica e muito parecida com a dos Estados Unidos na segunda metade do século, na primeira metade do século XX, ela tem um objetivo, ela tem um objeto, ela tem um sujeito, que é o povo brasileiro. Né? Y después Aí há você un tem. paradoxo interesante que há uma parte da elite que é de esquerdas criticando a outra parte da elite e não se alimentando destas teorias do povo, né? E fica uma Ex- coisa criticando a elite, mas são parte dela. há pouco eu estava conversando com um amigo meu, de tradição marxista, mas obviamente um marxismo aberto ao tema da democracia, quer dizer, não é aquela coisa stalinista. Né? E ele dizia: não, uma das coisas que eu me preocupo com o seu livro é essa categoria de povo. Né? Povo leva a populismo, e populismo leva a desgraça, etc. Ou seja, um medo. Você celebra esteticamente o povo, mas no fundo você tem um medo terrível do povo. Não é? E por isso você afasta sempre o povo da agência da capacidade de participação política. Não é? Então, quer dizer, essa ideia de um povo que se fez, né, e que foi, digamos, subordinado a um processo de modernização, isto é uma lesão histórica, né, no Brasil, que É, nós precisamos superar. Né? eu acho que nesse ponto, até essa mesma elite, pensando nesse quadro marxista, que tem medo de um povo nesse sentido, é quando o povo não concorda com a leitura de história que essa elite tem. Porque essa mesma elite, às vezes, apoia, endossa, mesmo com todas as provas ao contrário, um quixotismo bolivariano, o chavismo, é a mesma, que desconfia do povo e acaba pagando cheque em branco para movimentos autodestrutivos como esse, porque supostamente eles estão do lado certo da história, né? A partir do quadro de construção que estamos acostumados. É. Não, e outra coisa, eu não sei, eu vou fazer uma outra observação nesta linha: você destrói o povo com o identitarismo, porque você reparte o povo em o quê? Negros, né? Homens, mulheres, trans, LGBTQ, não sei o quê, depois negros, depois mestiços, depois brancos, ou seja, você cria uma quantidade de maneira de você dissolver, né, a possibilidade de um povo, do ponto de vista político, da polis, né, ou do ponto de vista do social, não é? Você destrói isso. Não é? Aí você cria, não é, uma política de esparadrapo social. O que é? Ah, bom, então as mulheres negras e trans, elas são muito perseguidas. Então eu vou criar uma política que tenta corrigir aquilo. É como se você estivesse num navio cheio de buraco no casco e você botar band-aid para acertar aquilo. Não é? Y Então, quer después dizer, está a cuestión esa de que parece que obriga a pessoa que é negra, oprimida, a pensar só de um jeito. E pode ser que tenha um pensamento conservador e, de fato, na África, o que mais tem é pensamento conservador, né? sim, sim. Não é? Quer dizer, É, eu acho que essa é, história de que. é Né, porque uma parte do debate, eu acho que só para você falou da África, uma parte do nosso debate se faz com um profundo desconhecimento da história daqueles que supostamente são representados ou da busca de origens. Então, muda esse debate, desconhece quem é a África real. É a partir de uma concepção gótica de África, de povos originários. Enquanto você vai à África, ou você conversa com africanos, eles ficam surpresos com com o encontro com essas religiões de matriz africana, que são invenções nossas e que não estão ah, presentes numa África cristianizada ou islamizada, né?
É. Não, eu não tenho dúvida, tudo é a mesma coisa do quilombo, né? A experiência do quilombo na África é uma, a experiência do quilombo aqui é outra. Lá a experiência do quilombo era uma defesa contra os portugueses, claro, né? E os portugueses morriam de medo desse negócio de quilombo. Aqui no Brasil, o quilombo quase sempre teve o quê? Indígena, não é? O que muda toda digamos, a forma interna, né, de resistência. Não é uma resistência do negro contra, né, a sociedade, mas de um grupo oprimido contra a sociedade, que inclui mais do que os negros. E mestiço. Como é que você vai pensar no Brasil sem a presença do mestiço? Não é? Há pouco uma menina foi expulsa de uma universidade aqui porque Beatriz Bueno. ela estava escrevendo sobre a parditude, o pardo. Não é? Cara, como é que você, no Brasil, não pode falar sobre o pardo? Não é? O Risério provoca muito esse pessoal, dizendo: bom, a maior parte de todos nós somos mestiços. Aliás, as pessoas pensam que mestiço também é só entre indígena, branco e negro. Mas se você olhar na questão dos brancos também, nós temos enormes diferenças. Por exemplo, os judeus são considerados brancos, mas foram perseguidos pelos brancos o tempo todo na Europa. Né? E eles vieram para cá. Né? Minas Gerais, por exemplo, tem uma quantidade enorme de judeus que se misturaram, né? Que se misturaram com a população comum, inclusive com negros, com africanos, com índios, etc. Né? E tem uma característica que eu gosto de brincar muito com esse negócio dos portugueses e do nosso mestiço, que é o seguinte: Portugal sempre teve um problema de população. Né? Eu acho que os portugueses parece que não gostam de fazer filho nas portuguesas em Portugal. Mas eles fazem filho no resto do mundo durante 3 séculos, uma quantidade enorme. Né? É estranho isso. O Gilberto Freire vai falar sobre isso, mas ele não atenta para o fato de que essa coisa em Portugal não acontece dentro de Portugal, que a população é sempre escassa, né, entre os portugueses, né, até hoje. Né, até hoje, né. Mas, enfim, o ponto é que essa questão, né, da identidade nacional, voltando ao ponto da nossa identidade, né, ela provém do mundo de baixo. Você tem, né, um Beethoven, né, não tem. Você tem o Chico Buarque, você tem o Caetano Veloso, você tem o Tom Jobim. Né? O futebol. Agora os nossos jogadores estão virando quase cavalo de raça, mas aí a influência dos espanhóis, viu, Pablo? Aí você tem. Eles criam um cavalo de raça para correr 90 minutos, etc, etc. Mas a seleção de 58, o que era? A cara do Brasil. A cara do Brasil. E aí todo mundo com dor de dente, com cárie, né? Aleijado, um sem dedo, outro com a perna torta, né? E ganharam a Copa. Né? Ou seja, aí o Luiz Sérgio vai, falando da recepção do livro, vai me criticar um pouco por causa disso, falando assim: não, isso é Luiz Sérgio exagero, Henriques. Luiz Sérgio Henriques. isso é um exagero retórico. Não, mas não é, não é certo? É isso que estou te falando também, ele é da grande tradição do marxismo no Brasil, que é uma tradição interessante, né? Mas aí, de novo, emerge subterraneamente esse medo do povo, sabe como é que é? Entendeu? Que não está em classe, que não é capturado por classe social ou por uma dinâmica de luta de classe, etc. Claro que o Luiz Sérgio não pensa assim, não é nem ele, não é? Ele é um grande intelectual, mas é sempre assim, este medo de reconhecer o povo como um possível sujeito na nossa história. Bom, na questão do pragmatismo, eu acho que uma das grandes contribuições é você trazer a questão do pragmatismo, incluso falar que de contribuições também do pensamento estadunidense a também a questão do barroco, né? E a questão dessa coisa do pragmatismo, tanto do colonizador como do colonizado, né? Essas estratégias de supervivência que eu acho que também o Bolívar Echeverría, para os marxistas é bom que tomem esse caminho, né? Que talvez deem uma volta um pouco mais longa, mas depois voltem É, para o nosso isso. debate.
Mas, que elementos ten de contribuição ao pragmatismo? Porque tamén están os históricos, como Baltasar Gracián, e ten varias contribucións da época. Porque por un lado o barroco tamén leva con un pensamento labiríntico, mas por outro tamén a outro extremo, né? Que é a simplicidade tamén leva a esas questões. Como, como definiria todas essas partes e contribuições do pragmatismo barroco? O que eu vejo é o seguinte: o que eu sugiro, né, que a gente hoje tente pensar juntando esses dois métodos de criação de forma democrática de vida, um que é o barroco, outro que é o pragmatismo. Né? Eu acho que, primeiro, o pragmatismo também é interessante porque ele tem uma origem americana. Né? Ele não tem origem europeia. Claro, se você olhar o Hegel, tá bom. O Hegel é o que traz o elemento pragmático, né? Que ele pega o Kant lá e diz: olha, não tem esses universais, atemporais, etc. É tudo, né? É uma eticidade em andamento. E os norte-americanos vão aproveitar isso, vão criar essa história do pragmatismo, que também é um método de constituição ou de reconstrução de sociedade, porque ele surge exatamente no momento posterior, no final da Guerra Civil, que foi a maior carnificina nos Estados Unidos. Aliás, foi a guerra mais mortal, a guerra civil mais mortal da história. Mas, enfim, e aí o pragmatismo, o que ele quer? Né? Criar, né? Como eu digo no livro, citando o Leland, né? Que eles têm uma ideia a respeito de ideias, que as ideias são instrumentos para você construir, né, uma sociedade, né? E que as ideias mudam, que as ideias que não podem ser transformadas em ideologia. A experiência da guerra era exatamente o que? Né? O fruto de uma sobrecarga ideológica e cultural em conflito, escravidão, não escravidão, né? Que você vai, né, aprendendo ao longo do tempo, né, a construir, digamos assim, um bem civil maior do que aquele que existe naquele momento. Né? Então, quer dizer, o pragmatismo tem uma semelhança muito grande com o barroco. Veja, muitas vezes vocês fazem muita diferença na Europa entre maneirismo e barroco. Né? No nosso caso, eu acho que é mais barroco mesmo. O maneirismo não tem esse peso todo aqui entre nós. Né? Então, quer dizer, o barroco ele pode ter esse caráter é, é, da curva ou da elipse, etc., né? Fugindo daquela visão geométrica, cartesiana, newtoniana, etc. Né? Ele foge disso. Né? Quer dizer, o caminho dele não é um caminho reto. Né? Mas é exatamente por quê? Porque ele visualiza, no nosso caso, especificamente o corpo e o sentimento. Eu acho que perdimos o Rubén. É. An- Até que ele volte. Bom, Ah, voltou. cortou. Parou, Dá uma voltadinha aí. Que, voltou. dá uma voltadinha aí que dá o cortado. É, mas é melhor fazer isso depois, não? Tá bom. André, você quer acrescentar alguma coisa já indo para os últimos 5 minutos? Então, a gente acabou não fazendo uma conversa sobre a recepção. De repente, se você quiser, Pablo, a gente pode Sim, até não, mas vamos, fazer. vamos, A gente pode de repente até fazer um só para debater a recepção do livro, né? vamos, É, vamos. o, é um livro que foi publicado em maio de 2025 e ele já teve uma recepção bem considerável em termos de debate. É claro que o Rubinho acha pouco, porque ele quer que sempre seja mais ainda, mas é surpreendente a quantidade de intervenções que foram feitas e de qualidade, né? O próprio Pablo Gonzalez de Velasco escreveu sobre, Luiz Sérgio Henriques, que foi mencionado pelo Rubinho, o Cícero Araújo, também um grande intelectual no campo da filosofia política, o Marco Aurélio Nogueira, né? Também outro grande sociólogo e cientista político, que publicou com a gente também o livro A Democracia Desafiada, né? É, e amigo também, pessoal do Rubinho, meu amigo.
O Nelson Leles, jovem pesquisador, o Felipe Maia, também brilhante, também o Nelson Leles, que vai mais pela linha da religião, o Felipe Maia, que escreveu o prefácio, Aldo Tavares. Então, não falta gente que escreveu, Marcos Pestana, e não tem como debater toda essa recepção. Eu queria só, Rubinho, que você falasse sobre o que seria a essência desse debate para você em termos de resposta, porque eu acho que, como você ressaltou muito quando a gente estava conversando sobre essa questão do sinfonia, existe certo estranhamento na recepção das teses, porque ela desloca muito a perspectiva. As pessoas estão acostumadas com certos termos e você desloca. É, Como é que você vê essa recepção e o que que você diria sobre, olhamos por essa perspectiva que este é o ponto que vai tirar do estranhamento e vai reconfigurar a própria, a própria leitura do passado, do presente e também de projeção de futuro. Bom, assim, muito rapidamente, eu vejo o seguinte, que as pessoas todas reconhecem a novidade, né, que o livro traz, ou seja, uma nova percepção, né, não só da história dos 3 primeiros séculos, mas também a sugestão de associar o barroco com o pragmatismo, com 2 métodos de construção de uma sociedade democrática. Mas aí eu diria que tem um elemento interessante, que é a diferenciação da recepção por idade, tá certo? Eu diria o seguinte: os mais velhos, né, normalmente, né, o Marco Aurélio, por exemplo, reconhece inteiramente a novidade daquilo, do livro. Né? Agora, Cícero e Luís Sérgio reconhecem, mas são reticentes. Por quê? Porque exatamente vai, né, contra a maneira usual que eles pensam. Não é que eles considerem o livro ruim. O Cícero faz uma série de provocações, mas não dá tempo de entrar nisso aqui agora. E a geração sua, do Felipe, do Nelson, né, ela aceita com muito mais tranquilidade isso aí. Né? Ou seja, que aquele livro seja de fato, né, uma possibilidade de reconstruir uma história, ou mais que uma história, uma narrativa de sentido para o Brasil que tem a ver. Né? Quer dizer, tem gente que está muito ainda presa a modos de pensar, o que são da academia, o que são da tradição política. Né? Por exemplo, esse meu amigo que falou que é negócio de povo, é complicado, também. Né? Então, ou seja, você tem tradições muito incrustadas na cabeça dos mais velhos que eles ficam assustados. Agora, a geração de vocês, não, ela aceitou bem, não, aceita, quer dizer, e faz observações que são extremamente interessantes sobre o livro. Claro que provavelmente a recepção de como é que chama, de uma pessoa que representa o identitarismo não vai gostar do livro. Não é? E, na verdade, ele vai mesmo contra, não é? Esse livro, esses 2 livros, mas especialmente o último, ele é contra o establishment do pensamento no Brasil. Mas eu Com isso acho também. que o identitarismo agora está em crise, né? Ou começa a estar em crise. Então, tem pessoas que estão saindo daí, fazendo uma transição um pouco à direita, mas aí pode fazer essa transição de um jeito um pouco mais crítico, mais digno, através destes conceitos e ficar um âmbito mais central, mas depois tem gente que vai de um extremo ao outro, né, com a fé do converso, e agora estamos vendo em todos os países pessoas que passam de extrema esquerda à extrema direita, né? Aqui, inclusive, a gente vai ter um candidato a presidente que é isso. Passou da extrema esquerda para a extrema, extrema direita. Né? Pois é assim, Então, mas os sintomas também claro, estão aí, só que falta conceitualização, um debate profundo, porque também há inquietações que são legítimas, mas depois a solução que eles acham é passar de um radicalismo ao contrário e é, sem entrar no e só, importante. exatamente isso que você está falando. Só uma coisa, quando eu apresento lá ao final do livro 5 políticas, né, 5 medidas: escola pública para todo mundo, não tem escola particular, sistema de saúde público, não tem sistema. Eu vou fazendo aquelas coisas. Há um detalhe ali que é o seguinte:
você desmercantilizar a vida das pessoas. Ou seja, você não permitir que a vida das pessoas ela sofra porque ela não tem dinheiro para pagar. O quê? Saúde, educação, segurança, bem-estar. Então você desmercantilizar, não é distribuir renda, não é fazer curativo social, mas é você desmercantilizar grande parte da vida das pessoas. Isso é diferente da social-democracia europeia. Até então, essa ideia está ah, no Economista, escreveu o Capitalismo no século XXI, o Piketty também, de certa maneira está no Piketty. Quer dizer, isso também já é um problema para a aceitação das pessoas, que elas estão acostumadas com essas políticas locais, que são importantes. No caso do Brasil, um país desse tamanho, não tem dúvida que você não pode simplesmente, né, comandar tudo de Brasília. Nem desejo isso, nem é o ponto. Né? Mas a ideia é você desmercantilizar ao máximo, né, para produzir tranquilidade, justiça social e criar isto, recriar, digamos, uma ideia de povo que não anula a diversidade interna, né, das pessoas, a diversidade própria de cada região, de cada religião ou de cada escola de samba, o que você quiser, né? Mas que tem uma percepção de um país andando numa direção que é boa para todos, interessante para todos. Tá bom. André, já talvez passando para as conclusões e informações sobre coisas de apresentação de eventos, coisas relacionadas com os livros, ou o próprio ateliê de humanidades, por favor. É, eu queria convidar vocês a conhecer os trabalhos do Ateliê de Humanidades. O Ateliê de Humanidades é uma instituição em rede de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. É uma rede nacional e internacional. É, eu, obviamente, sou suspeito, mas eu diria que é uma rede que não tem pretensões de vanguarda, porque a própria lógica da vanguarda é o que a gente está aqui tratando criticamente, mas porque essa ideia de estar à frente e acima, colocando os outros como militantes, não tem nada a ver com o que a gente trata, militantes e seguidores, mas é uma rede fina de intelectualidade que busca realizar o processo de esclarecimento público, de intervenção do debate, de qualificação do debate, dentro do cenário de crise, né? Crise de policrise, de muitas crises, e uma necessidade de um pensamento crítico, que tenha um sentido de complexidade, nuance, e não por acaso que a gente publica e está debatendo a questão do barroco e do neobarroco, porque é esse tipo de reflexão crítica, histórico-crítica, política, que é demandado, pensamos nós, diante do contexto democrático que nós vivemos e num cenário tão complexo como o nosso. Essa instituição em rede tem a editora, a Ateliê de Humanidades Editorial, que publicou esses dois livros, Tradição e Artifício e Sinfonia Barroca. Quem se interessar pelo Brasil pode comprar pela Amazon, pelo site da gente, no ateliêdehumanidades.com. Lá você também vai conhecer uma série de produções que a gente tem, nossa tribuna, nossos podcasts, as nossas lives. E quem é de fora, se tiver interesse, a gente ainda vai disponibilizar no mercado europeu, diretamente em livrarias, mas se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente lá no site, você encontra o WhatsApp, entre em contato com a Anne, a gente calcula o frete e faz a venda também, utilizando os recursos de pagamento internacionais e enviando para você onde você estiver, tá bom? Então, acompanhe-nos e também pode entrar em contato, sugerir coisas ao Ateliê de Humanidades, seja publicações, seja atividades, como instituição em rede. A gente é uma instituição aberta, uma espécie de para-universidade aberta, de projeção tanto nacional, latino-americana quanto global. Então, Rubén, já intervenção final, o que você quiser, os eventos que tem lá na frente, pode continuar. Sim, existem já algumas oportunidades de lançamento do livro em Salvador, Belo Horizonte, Rio, etc. Né? A gente vai trabalhando nisso para divulgar o livro e, sobretudo, para discutir, né? Para debater, né? As teses centrais do livro, porque eu acho que não é que eu diga, dizendo assim, eu fiz um livro, digamos, que não é impossível não reconhecer. Não é isso, mas é você tentar abrir horizontes para pensar diferente do que existe hoje, né?
E isso significa, digamos, um sacrifício das tradições intelectuais no Brasil em função das necessidades do país, né? Em circunstâncias de crise que são mundiais, né? Que são enormes, né? Policrise, ou uma crise permanente, uma permacrise. Né? Como é que nós vamos nos situar nesse mundo? Né? Pensar soluções não só para o Brasil, mas soluções que possam, por exemplo, atingir, né, e beneficiar a América Latina. Eu não tenho nenhuma pretensão, por exemplo, de pensar para a Europa ou pensar para os Estados Unidos, mas para a América Latina, a gente pode pensar. Agora, de forma indireta, eu posso contribuir, a gente pode contribuir. Uma experiência brasileira exitosa, obviamente, ela pode inspirar não só a Espanha e Portugal, mas, enfim, o Ocidente, etc. Não é? Quer dizer, não é pensar assim, então agora nós temos que copiar a China, porque a China parece que está tudo bem. Não está tudo bem também. Não é esse o caso. Não é? Então, a ideia é você abrir o horizonte e a gente conversar mais, não só dentro do Brasil, mas do Brasil com intelectuais fora do Brasil, especialmente latino-americanos, que estão, ou hispano-americanos, que estão perto, por aquilo que você gosta de dizer, uma geopolítica ibérica. Eu acho que isso é extremamente importante a gente construir. Muito bom, pues eu fico muito feliz que possamos ter este debate e que possamos ter máis nesta parcería entre o Atelier de Humanidades e el Trapecio TV. Pues ya ficamos para una próxima y para o resto, as persoas que nos estén asistindo, por favor, suscríbanse ao canal de YouTube, tanto Trapecio TV como aquele de Atelier de Humanidades y continuamos haciendo esa alianza España-Brasil y de todos os países iberoamericanos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até.